Amém. Amém, igreja. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e dizer que sim, eu me sinto muito feliz e muito honrado de poder estar ministrando a palavra do Senhor, acima de tudo com responsabilidade, porque vivemos tempos difíceis, irmãos, tempos que esse tema ele vem muito a calhar o que nós estamos vivendo. Obrigado, querido. E eu louvo a Deus por ter colocado esse tema no coração do anjo da igreja, o nosso pastor Jefferson, porque nós estamos vivendo coisas que, meu irmão, se não crermos, vai ficar complicado e vai ficar difícil, porque está difícil. Estava em casa agora mesmo, antes de vir para cá, e aí um noticiário de um pai que manda assassinar a tua esposa, a qual estava grávida de 8 meses. Acredito que alguns irmãos devem ter acompanhado, né, pela televisão. Esse caso aconteceu em Campos. Eles já estão presos. Mas a gente fica se perguntando, por quê? Por que tanta covardia? Por que tanta crueldade? Por que tanto desamor? Apesar de que a palavra nos anuncia e nos fala que o amor de muitos esfriariam, mas eu confesso que é difícil. A gente está vivendo no meio de uma sociedade aonde que não se respeita mais uns aos outros. E eu acho que esse tema ele é muito apropriado para este momento, porque não vejo, mas creio. Não vejo, mas creio. Isso nos remete à fé. Isso nos remete a uma palavra pequena que parece que está sumindo um pouco do nosso meio e que está bem explícita em Hebreus 11, no seu versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos. Talvez você não está conseguindo enxergar ainda esse milagre ao qual você tem tanto clamado ao Senhor, mas eu quero te dizer nesta noite: creia que assim como foi falado aqui pelo nosso pastor, que é pelo poder da palavra, ou conforme a palavra do Senhor, ou seja, tudo está no tempo do Senhor. E se coisas ainda não aconteceram, ou seja, ou não é da vontade de Deus, ou ainda não está no tempo. Porque nós pedimos muito a Deus as coisas, mas nós não pedimos a Ele para nos preparar para receber. E muitas das vezes recebemos de Deus e fazemos a bênção virar maldição, e não é isso que Deus quer para nossas vidas. Às vezes falta muita maturidade no nosso meio de entender que a palavra ela é pequena, mas tem um poder muito grande, muito significante em nossas vidas. Então, nós temos que crer, mesmo que você ainda não consiga ver a libertação do teu filho pelos teus olhos carnais,
ou que talvez você não consiga enxergar a solução para o casamento, para a tua vida financeira, para a tua saúde. A Bíblia diz que nós temos que crer, porque para o Senhor nada é impossível. E acabamos de ouvir também alguns instantes. E a pergunta que não pode se calar: você crê que hoje tem favor de Deus para a nossa vida? Você crê que Deus te trouxe aqui nesta noite porque tem algo para liberar sobre a nossa vida, sobre esta igreja do Senhor? Talvez eu não estou enxergando, né? E um pastor muito amigo, e alguns aqui vão lembrar, que ele pedia para nós orar e botar as mãos sobre as cadeiras e profetizar pessoas. E nós fizemos muito disso e vemos, crendo que essas pessoas viriam, e elas vieram. Olha eu aqui, você aí. Porque para Deus nada é impossível. Nós só precisamos crer, precisamos exercitar esta palavra em nossas vidas. Ora, não podemos perder a esperança. Olhamos para um mundo cruel, um mundo desumano, apesar de que a palavra diz que o mundo já é do maligno, mas ele falou que ele venceu e falou para nós termos bom ânimo. E o que nós temos feito a respeito disso? Por mais que tudo parece estar perdido, mas no reino de Deus nada se perde, porque Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Não tem uma folha que caia, não tem um fio de cabelo que possa cair, que Ele não saiba. Então Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que nós precisamos, e eu quero te dizer que você está no lugar certo. Às vezes só precisamos exercitar a fé. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida, mas que tem profundidades. Uma pessoa que nos inspira, e é isso que nós temos que ser um para a vida do outro, inspirar. Nós temos que motivar as pessoas e levar a elas a entender que verdadeiramente nada é impossível para Deus, e que Ele está no comando, no controle de tudo, e Ele tem prazer em abençoar o teu povo, e Ele tem prazer em fazer o teu povo feliz. E mais uma vez eu quero te dizer que nesta noite tem favor de Deus para nós. Basta nós crermos. Não vejo, não enxergo, não consigo enxergar, mas Jesus falou que é para nós crermos e ter fé. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35 até o 43, uma palavra muito conhecida que vai nos falar de uma pessoa cega, que não via,
que não enxergava. O pastor também aqui mencionou que nós não podemos perder a oportunidade, e foi o que este cego fez. Ele não perdeu a oportunidade, e ali ele foi contemplado, recebeu o favor de Deus. E eu quero te dizer nesta noite que não olha para as circunstâncias, não olha para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Apenas creia que há a favor de Deus para a nossa vida nesta noite. No versículo 35, na minha Bíblia tem um subtítulo que diz: um mendigo cego recupera a visão. E às vezes eu acho que está faltando um pouco de visão no nosso meio, mas nessa noite eu creio que o Senhor vai trazer à nossa mente, ao nosso coração, o que nós devemos fazer. E a palavra diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou-lhe: se você crê, Jesus está fazendo essa mesma pergunta para nós nesta noite. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Senhor, disse o cego. Não sei você aí, né? Qual é a área que você está precisando e você está perdendo um momento importante da tua vida para falar com Jesus. A Bíblia diz que nós devemos entrar no quarto e orar. Faça da igreja do Senhor hoje na tua vida um quarto e tenha esse particular com Ele. E o cego falou: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Primeira pergunta. Segunda, perdão. Você tem glorificado o santo nome do Senhor na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela, no local aonde você trabalha, ou no colégio aonde você estuda, ou na rua aonde você mora? Você tem motivado ou inspirado outras pessoas a louvar, a bendizer e a glorificar o santo nome do Senhor?
São perguntas. No versículo 35, nós vemos um homem cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. Olhando para essa situação, nós vemos uma pessoa triste, desamparada, sem perspectiva nenhuma de vida, abandonado pela família, pela sociedade, pelo governo, que deveria ficar pensando: eu creio, minha vida não tem mais sentido, não tem mais nada para ser feito pela minha vida. Talvez você está aqui nesta noite, ou você que esteja nos assistindo, possa estar passando por alguma situação parecida ou pior do que essa, eu não sei. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nesta noite é que este homem, ele não perdeu a oportunidade. Ele não viu, ele não enxergava, mas ele creu. E nós vamos ver na palavra. Irmãos, às vezes deixamos de receber bênção porque nós não cremos. A Bíblia diz que o que concordamos aqui na terra é aceito nos céus. Às vezes nos é ministrada uma palavra abençoada, mas a gente deixa passar a palavra despercebida. E aí é como o pastor já falou, às vezes nada acontece, mas a Bíblia diz que nós temos que crer, nós temos que ter fé. A pastora Maraísa falou também muito bem sobre isso na quinta-feira passada, né? E se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós falaríamos para aquele monte ali, ó, vai para o outro lado, e ele iria. Vai para lá, ele também iria. Mas às vezes está faltando no nosso meio crermos mais, mergulhar mais na palavra, entender que é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos dá o direcionamento para a vida, para o caminho que nós devemos andar. É ela que é a resposta para o sofrimento, para a angústia, para aquilo que possamos estar passando. Interessante que, se nós olharmos para esse versículo, a Bíblia não diz de momento algum que Jesus olhou para ele, ouviu ele. Aqui, só você olhar para o texto, olhar para o versículo. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, ou seja, Jesus estava se aproximando da cidade, e havia uma multidão. Então, eu aqui conjecturando, creio eu que Jesus não estava vendo esse homem, e não viu, porque aqui também não está. Mas vocês creem que Jesus sabia que ele ali estava e do que ele precisava? Vocês creem nisso? Porque a Bíblia diz que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Então deixa eu te falar algo nesta noite. Jesus sabe que você está aqui,
E Ele sabe do que você precisa. E Ele sabe do que você necessita. Então basta crer. Porque é o que nós precisamos entender. É ouvir a palavra, é praticar a palavra, é obedecer a palavra. Eu não vejo, mas eu creio. Não vejo, não enxergo. Eu já dei testemunho aqui do meu filho, já dei testemunho da minha filha, porque eu gosto de falar muito daquilo que eu vivo, daquilo que o Senhor me permite de viver. A minha filha, ela tem me dado muito orgulho. A minha filha, ela tem me surpreendido. Porque eu sempre a vi. Essa semana, no Dia das Mulheres, eu mandei uma mensagem para ela. E eu chamo a minha pequena, que não é pequena, de bebê. Minha bebezinha. E eu falei: minha bebezinha, parabéns pelo teu dia. Como que eu me sinto feliz de ver em quem você está se tornando. Uma mulher guerreira, uma mãe dedicada, uma leoa. Se falar da filhinha dela, meu amigo. Mas nem sempre foi assim. Uma vez a mãe dela entrou em contato comigo e me ligou e falou: preciso que você venha aqui para conversar com a Larissa. Estou falando o nome porque é minha filha. E eu fui lá. E ela estava querendo bandear para um outro lado. Não vou falar aqui por questões de ética. E a mãe dela, muito preocupada, falou comigo. Eu falei: não, deixa, eu vou conversar com ela. Se alguém depois quiser saber o que era a situação, em particular, eu falo. Eu peguei ela e coloquei dentro do meu carro e fui dar uma volta com ela pelo bairro aonde nós morávamos. E comecei a mostrar coisas para ela e falar de coisas para ela. E ela me pediu um presente, me pediu um vestido. E eu virei para ela e falei: filha, vamos fazer algo aqui agora. Eu sou você e você é eu. Você como meu pai. Se eu, como a tua filha, te pedisse um presente, você sabendo do que eu estou fazendo, você me daria? Ela falou: não. Falei: pois é, a tua resposta já está aí. Passei por lutas, irmãos, por provas, por privações. Talvez para muitas pessoas não teria mais jeito, porque é assim que as pessoas olham. E eu nunca perdi a minha fé e nunca deixei de crer que o Senhor podia mudar e transformar a situação e a vida da minha filha. E hoje a minha filha está lá. Por que eu estou falando isso? Este cego, na situação que ele vivia, pedindo esmola à beira do caminho, na entrada daquela cidade, aonde pessoas passavam para lá e para cá, mas nunca ninguém estendeu a mão, ninguém nunca parou.
Mas tem algo que ele chama a atenção: ele era cego, mas não era surdo. E a Bíblia diz que no versículo 36, ele, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou. Ele saiu daquela situação de pobre coitado e teve uma ação, porque ele estava ouvindo que ele viu que havia algo diferente naquele momento, como eu sei que tem algo diferente nesta noite para nossas vidas, porque eu creio. E ele não deixou essa oportunidade passar, e ele pergunta aos que estavam passando o que estava acontecendo, e disseram: Jesus de Nazaré está passando, ou vai passar por aqui. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está, porque a Bíblia diz que aonde estiver um ou dois, três reunidos em nome dele, no nome dele, ele se faz presente. Então eu creio que ele está aqui e tem favor dele para nossas vidas. Então nós não podemos perder a oportunidade, irmão. Quando temos a oportunidade de se aproximar de Jesus, é bom que não a deixamos passar. Então não deixe passar essa oportunidade. Só você e Cristo sabe do que você está precisando. Só você e Cristo sabe do que você está passando. Clama a Ele. Clama nesta noite e pede a Ele, porque eu sei que tem favor de Deus para a nossa vida, irmãos. Ele, o cego, não podia enxergar, mas creu que Jesus podia ajudar ele. Você crê que Jesus pode te ajudar? Então, clame por seu favor nesta noite, porque tem favor de Deus para nós nesta noite. É simples, é uma palavra simples, não é algo complicado de se entender, que nós precisamos crer, mesmo que nós não estamos conseguindo enxergar, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Qual o favor de Jesus que você está precisando hoje? Qual é? O que você está precisando que Jesus entra com a tua mão forte e poderosa sobre a tua vida? Então você está esperando o que para clamar? Não olha para a circunstância, irmãos. Não olha para o seu vizinho do lado. Não olha para quem está na tua frente. Nem olhe para trás. Não perca teu tempo. Simplesmente clame ao Senhor. Simplesmente foca no Senhor, porque tem favor dele para nossas vidas nesta noite, e eu creio. Talvez olhando, nós não estaríamos nem aqui hoje, mas por ele e por causa dele estamos aqui, para honrar, exaltar, enaltecer o santo nome do Senhor. No versículo 39 ele diz: os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Grite.
expresse, coloque para o Senhor aquilo que você precisa. Não deixa que nada e ninguém impeça o teu clamor, o teu reconhecimento, a tua gratidão a esse Deus lindo e maravilhoso. A Bíblia diz que eles queriam e estavam repreendendo, mas em momento algum ele deu confiança para isso. O pastor falou também aqui no domingo que no momento de louvor nós precisamos louvar, precisamos nos entregar, e é verdade. Às vezes nós temos tanto pouco tempo, ou melhor dizendo, pouco tempo para estar com o Senhor, para dar o nosso melhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e o momento que nós temos para estar entregando o nosso verdadeiro louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a Ele, às vezes nós ficamos preocupados com quem está do nosso lado. E a Bíblia diz que ele não ficou preocupado e nem se intimidou com aqueles que o repreendiam. Pelo contrário, ele adorou. Pelo contrário, ele clamou. Pelo contrário, ele gritou. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Não se importe com quem está ao seu lado, irmãos, nem na sua frente, nem atrás. Clame sempre ao Senhor. Eu não tenho vergonha, irmãos, e falo isso de coração. Eu ia para o campo, já falei isso aqui, e gritava para 22 homens ficar correndo atrás de uma bolinha, que nem um louco. Às vezes chegava em casa com a garganta, só Deus sabe. E por que eu, quando chego na casa do Senhor, que é o Deus soberano, que tudo pode, que está no controle de tudo, eu não grito, eu não louvo, eu não bendigo o santo nome do Senhor? Às vezes nós temos que prestar atenção para quem nós estamos dando ou entregando o nosso verdadeiro louvor. Nós temos que entregar para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, irmãos. Nós não podemos ficar à mercê, ou com vergonha, ou preocupado, ou inseguro. Interessante que esse homem estava com tudo isso, mas bastou ouvir que Jesus de Nazaré ia passar ali, tudo mudou na história desse homem. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, a palavra sendo pregada, a palavra sendo ministrada, louvando, e às vezes ficamos acanhados, com vergonha de dizer para Deus o quanto que Ele é maravilhoso e o quanto que Ele é importante para nós e na nossa vida. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, nem estou nesse pensamento. O que eu estou querendo aqui expressar para vocês é que este homem que parecia ter tantas dificuldades na tua vida, não se importou quando ouviu falar que Jesus ia passar ali. Não se importou nem com aqueles que queriam o repreender. Pelo contrário, aí mesmo que ele gritava. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. É o que nós temos que estar fazendo na casa do Senhor. É muito oba-oba. Nós precisamos ter mais maturidade. Precisamos ter um encontro real com Cristo. Essa semana eu estava assistindo um filme, Mais do que Vencedores, que retrata a história de um pai que era corredor e que a sua filha se tornara também corredora, mas ela tinha asma e ele a abandonou quando criança
os problemas da vida. E interessante nesse filme que quando um cristão vai visitar ele e faz as perguntas para ele, ele fala de tudo, mas não fala de Jesus, não fala que ele é cristão, e ele pega e chama a atenção dele. Então isso não tem muita importância na tua vida, irmão, porque o que tem importância na tua vida está em primeiro lugar, e o que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida se chama Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então nós temos que ter Ele aqui, não importa o momento e a hora. E esse homem chega para o outro e fala: eu precisei ficar cego para poder enxergar. Eu precisei ficar cego. E o tema nosso é: não vejo, mas creio. Deus tem algo para derramar sobre a nossa vida nesta noite, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor de uma forma sobrenatural nesta casa. Precisamos voltar à realidade, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender e compreender que sem Cristo nós não somos nada, não podemos nada. É Ele que pega aquele que está largado, jogado, e transforma a vida daquele homem e daquela mulher. Então nós precisamos ter isso bem gravado dentro do nosso coração. O Ministério de Louvor é bênção, já está subindo na hora certa. E depois disso tudo, dessa insistência daqueles que estavam ali, que queriam repreender ele, a Bíblia diz que Jesus manda trazer ele. Jesus honra ele. E Jesus está nos honrando nesta noite, irmão. A tua vinda na casa do Senhor nunca vai ser em vão. Você nunca vai sair da casa do Senhor com a mão vazia, com as mãos puras. Porque Deus não dispensa, Jesus não dispensa os dele de mão vazia. E no versículo 41, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ou que eu faça com você? Jesus sabia do que ele precisava ou não, irmãos? Jesus, você acha que ele não sabe do que você precisa, do que eu preciso? Mas ele quer que você abra a tua boca, ele quer que eu abra a minha boca, ele quer que eu me expresse para ele, assim também como ele quer que você também se expressa para ele, porque ele é o único que tem a resposta certa, na hora certa, no momento certo, mas ninguém. E a Bíblia diz que esse homem foi curado, e todas as mazelas que ele passava, tudo que ele vivia, tudo isso foi mudado. Jesus não trabalha na nossa vida para ficarmos dentro de casa ou guardar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Não, não. Jesus faz na tua vida e faz na minha vida, porque Ele quer que nós expressamos o amor dEle e de tudo que Ele é capaz, de tudo que Ele pode fazer. E este homem, em outro momento, Vinícius, abandonado, caído, jogado, pedindo esmola, uma pessoa qualquer se tornou um adorador. E ele não guardou isso para ele só não, porque a Bíblia diz que quando o povo viu o que aconteceu na vida deste homem, todos louvaram a Deus. As pessoas lá fora estão esperando de nós
é isso aqui. É louvarmos, é engrandecer o santo nome do Senhor em qualquer tempo, qualquer hora, em qualquer lugar, porque só assim, através da nossa vida, de você que aqui está, de você que está nos assistindo, aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquele companheiro vai entender que verdadeiramente Jesus existe e que Ele está vivo. Nós precisamos nos posicionar. E a Bíblia diz que esse homem caído, quando ouviu falar que Jesus ia passar, ele se colocou de pé e começou a clamar ao Senhor. Eu creio que o Senhor nesta noite está levantando um enorme exército e está colocando de pé para que possa proclamar o evangelho dele, a palavra dele a toda a criatura. Porque as pessoas lá de fora, elas precisam ver isso em nós. Precisamos exalar o perfume de Cristo. Então, que nesta noite, assim como este cego que não viu, que não via, que não enxergava, talvez você também não está enxergando o teu milagre. Talvez você também não está enxergando a solução para o teu problema. Talvez você também não esteja enxergando que o amanhã vai ser lindo, vai ser próspero, vai ser um amanhã feliz. Talvez. Mas creia somente que é o nosso tema. Não vejo, mas creio. Esse cego não enxergava, não via, mas ele creu na palavra de alguém que passou no meio daquela multidão e falou que Jesus de Nazaré ali estaria passando. E por essa atitude ele recebeu o favor de Deus, que foi a cura das vistas dele. E eu quero, assim como no meio daquela multidão, dizer para você que Jesus está passando, que Jesus está aqui. Então não perca o teu momento de clamar, de dizer para Ele o quanto que Ele é importante e de colocar a tua causa diante dele, assim como este cego fez. E para encerrar, a verdadeira fé produzirá fervor na oração, e ambas trarão abundância dos frutos do favor de Cristo. A fé e a esperança, elas andam juntas. Nunca perca a fé e nunca perca a esperança de um mundo melhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos encher com o teu Espírito Santo. E eu já vou passar o microfone para o pastor. Você que ouviu essa mensagem e que entendeu que tem favor de Deus para nós nesta noite, aqui na casa do Senhor, o Ministério de Louvor vai entoar um louvor. Você que ouviu e que entendeu que há favor de Deus para a nossa vida nesta noite, saia do teu lugar e venha aqui na frente, para que possamos estar orando junto, para que possamos estar agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito na nossa vida e por tudo o que Ele é para a nossa vida. Ministério de Louvor.